Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande honra estar aqui esta noite apresentando o 45º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E eu gostaria de começar nosso programa de hoje agradecendo por todas as mensagens que estamos recebendo pelas nossas redes sociais, de vocês, telespectadores. Muito obrigada pelo carinho e saiba que a interação de vocês é muito importante para o sucesso do nosso programa. Então participe, siga o Tricotando Negócios nas redes sociais, que é @tricotandonegócios, e você vai ter todas as novidades do nosso programa lá, viu? E pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhadinha no meu look de hoje, que tá lindo. É lá da Bebê a Bordo Moda Gestante, uma loja especializada para roupas nesse período de gravidez, como eu estou aqui hoje em dia com a minha barriguinha esperando o nosso bebê. Eu recomendo você dar uma passada e visitar as redes sociais também, as lojas físicas e o site do Bebê a Bordo Moda Gestante. Muito obrigada. Tenho certeza que você, grávida como eu, vai adorar e se surpreender com as peças, que são lindíssimas e nem parece que são peças de roupas de grávidas. E você sabia que a maternidade é um dos principais gatilhos para empreender? Pois é, na pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora no final de 2017, essa afirmação fica bem clara, já que de 55% das empreendedoras que são mães, 75% decidiram empreender após darem à luz. Esse movimento ocorre porque as mulheres buscam empreender para ter mais qualidade de vida, ou seja, mais flexibilidade de horário e assim conseguindo conciliar a sua agenda profissional, a familiar com as atividades do seu trabalho. E você, empreendeu depois da maternidade ou empreendeu antes? Conta pra nós queremos conhecer a sua história de empreendedorismo e se foi antes ou depois do seu bebê, tá bom? E hoje aqui no programa nós receberemos duas grandes empreendedoras, a Paula Quintão e a Lucilane Lima. A Paula Quintão, ela é idealizadora do projeto Coragem para Empreender, um método que encoraja pessoas a empreender. Vamos lá ver o que é isso. E a Lucilane Lima é a CEO do Instituto Gourmet, Escola de Gastronomia. Delícia! Então, gente, vem comigo, porque o Tricotando Negócios está começando e está imperdível. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Uma grande honra tê-las aqui. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigadão. Bom, vou começar aqui com a Paula Quintão, que está do meu ladinho. Ela que é escritora e empreendedora, é doutora em sustentabilidade, mestre em ciências da informação e publicitária, escritora, mentora de vida e de negócios e criadora da Escola de Rumos. Com um recém-lançado livro e uma extensa bagagem na área do empreendedorismo, envolvendo cursos e palestras, ela lançou um método inédito que encoraja as pessoas a empreender nos negócios e na vida. Trata-se do método Coragem para Empreender. Além disso, ela percorre o Brasil e outros países como Portugal e Inglaterra para ministrar palestras. Mulher aqui não é fraca não, viu, gente? Conta pra gente, que método é esse que você criou, Paula? Olha, baseado nas minhas muitas andanças por aí. Olha, essa mulher anda, viu, gente? Só para contar uma curiosidade para você, eu vou perguntar para ela como é que ela começou a empreender. Vamos começar por aí, então. Sim, como é que você começou a empreender, Paula? Conta pra gente. Comecei a empreender depois de perceber que eu tinha estudado a vida inteira. Muito estudo, muitos livros, muitos cursos. E eu não estava feliz com o meu trabalho. O que você fazia na época? Eu estava à frente de uma produtora. Então, de segunda a sexta, eu tinha uma função muito de coordenação, tinha uma parte bem burocrática também, que eu precisava cuidar. E a segunda-feira tinha um peso muito grande para mim, né? E eu sabia que tinha alguma coisa errada, que não é para a nossa vida ter um período que a gente quer que passe mais rápido do que os outros. Eu sentia que realmente precisava fazer algum ajuste. Por ali eu já estava quase finalizando um doutorado, esse questionamento... E começou a surgir uma vontade de ir ao Monte Roraima. Mas vontade, de onde veio essa vontade, mulher? Do nada você falou, acordei hoje e vou escalar o Monte Roraima. Meu histórico de vida é bem sedentário mesmo, né? Eu fui mamãe muito nova, fui mãe aos 15 anos. Até da educação física eu era
Eu era liberada, foi o melhor de me tornar mãe aos 15 anos. Nossa. Devo fazer esse asterisco, que estando no colégio tudo era muito difícil, mas ser liberada da educação física era o bônus. É pra você, pra mim seria a morte, porque eu sempre gostei de praticar Eu era esporte. super... Então a montanha realmente era muito inusitado dentro dessa história. Desafiador. Mas por algum motivo, eu morava em Manaus, estava morando em Manaus na época, a montanha começou a me chamar muito. Comecei a ter a sensação que eu precisava fazer essa travessia, né? Que coisa, Uma mas assim, expedição. alguém te inspirou? Você viu numa revista? Sim. Tá. Tinha um professor que me inspirava muito, com quem eu convivia, e eu fui a São Paulo, a visita, e saindo de uma padaria eu encontrei uma revista. Uma revista gratuita, inclusive, dessa que você pega na saída da padaria, e ela dizia, vamos lá, era o nome da revista. Monte Roraima, uma viagem de inspiração. E eu pensei, eu vou fazer essa viagem, é essa que eu vou fazer. É essa montanha que eu vou subir. Lá tinha como um roteiro, né, a moça contando como foi, e tinha o nome da agência. No mesmo dia, assim, no dia seguinte eu entrei em contato com a agência, comprei minha mochila e comecei a me preparar. E essa montanha são 8 dias, né, eles chamam expedição, porque tudo pode acontecer. E de fato eu me transformei muito, porque eu percebi que mesmo estando num ambiente tão inóspito, né, sem uma cama macia, sem um banho quentinho, sem a comida com tempero que a gente conhece, porque eram indígenas venezuelanos que faziam a comida e que te guiavam também, eu estava sentindo mais liberdade, mais felicidade lá do que em casa. Que legal. Então meu dia a dia estava muito mais pesado do que caminhar tanto na montanha, do que estar entre pessoas que eu não conhecia. E foi quando eu voltei com esse questionamento. Tem alguma coisa para ser feita? Tem alguma coisa fora do lugar? Entendi. Aí, mas você tinha que idade? Porque você falou que foi mãe aos 15 anos. Eu tinha já 27 anos. Ah, tá bom. Eu tinha 27. Tava nesse momento em Manaus com a minha filha. E o doutorado avançando bem, mas o trabalho com essa sensação, né, de esse questionamento de por que eu faço o que eu faço. Entendi. Por que desse jeito? E aí depois você voltou dessa expedição Roraima, e aí você falou assim, bom, minha vida estava mais pesada no dia a dia do que a Fazendo expedição. tanto exercício. E aí como você teve o insight? Como é que foi essa história de Levei começar? um tempo. Levei um bom tempo. Eu ainda fui à montanha outras 2 vezes. Nossa. Então, em um ano eu subi essa montanha 3 vezes e por isso eu escrevi um livro, porque ninguém me aguentava mais falando de Monte Roraima, era insuportável. Porque eu só falava de Monte Roraima, era monotemática. Aí você escreveu esse livro. Como chama o livro? Para Sempre um Novo Eu. Olha só que bacana. Sim, publiquei em Manaus e hoje esse livro e mais um segundo livro são publicados pela minha própria editora. Porque então meu negócio começou a surgir como consequência dessa sensação de eu preciso construir uma vida diferente e o que eu tenho para oferecer que pode ser valioso para trocar com o outro. Que legal. Esse questionamento que fez produtos e serviços nascerem. Então, mas peraí, vamos entender. Aí você escreveu esse livro. Ainda não tinha empreendedorismo, nada, não tava lá no meu trabalho de segunda a sexta. Ah, você escreveu concomitante com o trabalho esse livro. Sim. Aí uma editora que lançou. Sim. E aí depois você lançou, você criou, aí você saiu desse trabalho, porque você falou que realmente estava muito pesado. Sim. E aí você lançou a sua editora, é isso? Sim. Aí eu lancei, na verdade, o livro estava lá quietinho, sendo vendido pela editora Valer, de Manaus. Tá. E eu, na verdade, fiz um movimento interno de o que eu tenho para oferecer e naquele momento eram todos os treinamentos e todos os cursos de tudo que eu já tinha aprendido até aquele momento. Tá. Então, em Manaus, eu fazia várias visitas, né? Às vezes as empresas, às vezes as escolas, às vezes a própria população, oferecendo o que eu sabia. Legal. Então, às vezes era a redação, às vezes era o treinamento da equipe, às vezes era a didática para o professor. E assim eu fui sentindo que a troca podia acontecer. Isso foi me dando mais confiança. E aí a minha empresa já estava, então, ganhando como se fosse forma, né? Uma empresa de consultoria, de cursos.
Aí você dava palestras também? Palestras, cursos, agora as mentorias, né? Então, a escola de rumos, ela nasce desse ajuste do que eu fui fazendo, porque quando eu comecei, eu não tinha todas as respostas de é isso aqui, não tinha toda essa clareza. Claro. Né? E aí surgiu então a escola de rumos. Surgiu a escola de rumos e junto à escola de rumos, a minha editora, porque aí a minha primeira edição do livro, os livros acabaram, né? Que legal. E eu tinha que reeditar. Eu tinha a opção de procurar uma editora, mas eu senti que eu queria também publicar não só os meus livros, mas livros de outras pessoas que eu acredito. E essa etapa eu ainda não percorri, eu ainda só publiquei os meus livros. Tá. Mas é um sonho que eu tenho, poder publicar outras pessoas dentro de uma linha temática que é de nos dar inspiração, sabe? Que bacana. E assim, gente, e essa mulher parece que ela gosta de viajar, porque ela fez essas 3 subidas à montanha, que foi realmente inspirador para ela para conseguir escrever esse livro, que foi um sucesso, já está na segunda edição. Segunda edição? Sim, está na segunda edição. Olha que bacana. E aí teve uma outra viagem, conta pra gente, que também foi bem significativa na sua vida. Essa eu já estava com o meu negócio acontecendo, então foi também um desafio dar uma pausazinha no negócio para passar 40 dias peregrinando pelo caminho de Santiago, né? Santiago de Compostela. Essa história sedentária não me impede a peregrinação, que eu sinto que me ajuda muito a pensar, refletir, colocar as coisas no lugar, né? Um pensamento E bem como é que fluido. você consegue, sendo assim, com uma mulher com 1000 facetas, 1000 atividades, a escola, a editora, filho para criar, ficar afastada. Adolescente. Então, agora já é adolescente, né? Ficar afastada 40 dias, uma viagem dessa. Você leva celular? Como é que você faz? Celular, sim. O negócio realmente ele deu uma pausa de certa maneira, então os cursos eu interrompi naquele momento, não tinha nada acontecendo, né? Quando eu voltei com as mentorias. Com a minha filha era contato todos os dias para saber como que estava. Meus pais sempre me davam um suporte também, tá tudo bem aqui, a Clara tá indo bem. E escrevendo, né? Muito no meu lugar, que é quando eu tenho que escrever profissão, é escritora sempre que eu coloco, porque é mesmo aonde eu tô totalmente inteira, escrevendo, entregando. Que legal. Então o livro, quando eu saí do caminho, depois de 40 dias caminhando, o livro estava pronto. Qual que é esse livro? Conta É O Caminho que as Estrelas Me Viram Cruzar. Olha, só nomes bem profundos, né, gente? Muito legal. Sim. Então foi muito bom. Ô, Paula, conta pra gente também o que é efetivamente esse método Coragem para Empreender que você criou. Então, por causa dessas andanças, eu fui percebendo que todos os movimentos que nós fazemos em vida, na verdade, são empreender. Que essa é a real definição de empreendedorismo. Não é abrir um negócio, é você sair de um ponto A com intenção de chegar a um ponto B, é você ter um objetivo e caminhar em direção a ele. Né? Essa caminhada, esse percurso que envolve ter metas, criar prazos, ser focado, ter disciplina, é o ato de empreender. Né? Então a gente empreende desde recebendo alguém para fazer um jantar, é um ato de empreender quando você cuida de tudo para executar o seu objetivo, como também fazer uma caminhada ao topo de uma montanha ou uma expedição a Santiago. As metáforas são as mesmas. Você tem que ter um planejamento. Um planejamento, um seguir em frente, que não é só começar e parar dali a 5 minutos, né? Vão ter altos e baixos, vão ter momentos de cansaço, de desgaste. É normal, é natural que isso aconteça. É legal. E nesses momentos você tem que ter aquela fortaleza da resiliência do empreendedor para não desistir e saber o caminho certo que você quer chegar. Porque qualquer caminho basta, né? Mas você tem que traçar no planejamento onde você vai. Sim. Muito bacana. Sim. E tem até algumas fotos também que a Paula trouxe pra gente dar uma olhadinha aqui. Vamos ver um pouquinho da atuação dela. Você tá lá fazendo fotossíntese, mulher? O que você tá fazendo ali? Olha, viver de luz eu já dei uma investida também, mas aqui não, aqui eu tava mesmo só fotografando, olhando pra árvore. Onde você tá aí? No Rio de Janeiro, por sinal. Ah, que legal. Sim, no Jardim Botânico. Buscando inspiração. Sim. Essa é uma palestra no TED. Eu fui falar sobre pequenas mudanças que transformam a vida, né? Não precisa fazer uma grande mudança para você achar que já está em transformação. Que legal. Pequenos passos. E com meu braço engessado ali, que é um detalhe bem importante. Você fez o quê? Foi nessas Fazendo nada. Não foi nem de montanha, não foi de paraquedas, não foi nada. Foi fazendo nada.
E aí, o que é? Aqui é o meu estúdio onde eu gravo os vídeos. Esse com certeza é um frame. Veja que eu não tiraria uma foto fazendo essa pose. Mas é um frame de algum dos meus vídeos do meu canal do YouTube. Aqueles quadros ali, você pode ver que eu sou uma ótima pintora também. E qual que é o seu canal do YouTube? Fala pra gente depois acessar. Por Paula Quintão. Por Paula Quintão. Isso. Legal. As minhas redes todas são por Paula Quintão. Bacana. E nesses quadros do YouTube, o que você traz? Qual tipo de mensagem? Geralmente o empreendedorismo mais associado com o autoconhecimento, né? Porque eu Legal. sinto que não dá para empreender se você não se trabalha, porque senão qualquer altos e baixos que você passa, você já acha que é o mundo contra você, quando na verdade tá tudo dentro, né? Com certeza. E você também foi uma daquelas empreendedoras que empreenderam depois da maternidade, né? Que... Ah, sim, né? Na verdade, a minha vida inteira foi depois da maternidade, porque Você foi com mãe... 14 anos eu fiquei grávida, com 15 a Clara nasceu. Então parece que a gente nasceu assim, quase junta, né? Legal. Tem essa sensação. Tá vendo só? Ela tá dentro das nossas estatísticas que a gente falou no começo do programa. Tô aí. Meninas, o bate-papo tá super interessante, mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho e voltamos já já com mais Tricotando Negócios. Voltamos e antes de conversar com a nossa segunda convidada de hoje, eu queria deixar para vocês uma dica sobre redes sociais da sua empresa. Você sabia que os 3 erros mais cometidos ao divulgar a marca nas redes sociais são respostas inapropriadas, esquecer de definir seu target e querer resultados imediatos? Pois é, de acordo com a Rede Mulher Empreendedora, as redes sociais são aliadas imprescindíveis no momento de divulgar a sua marca, assim como lidar com os clientes, já que é possível criar um canal direto. Por isso, fique atento e não cometa esses erros na hora de divulgar sua marca, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter ou até mesmo no LinkedIn. Só para ter uma ideia, segundo o relatório sobre economia digital divulgado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, atualmente são 120 milhões de usuários das redes sociais conectados no país. Por isso, não podemos vacilar, hein, gente? Presta atenção quando você for divulgar a sua marca nas redes sociais, é muito importante, viu? E agora, na nossa segunda entrevista do dia, teremos aqui a Lucilane Lima. Ela que é formada em Biologia, resolveu trocar as aulas que dava para estudantes do ensino médio para investir em vendas de doces caseiros. Tudo isso para poder ficar mais perto do seu filho, porque devido à alta qualidade dos seus produtos, os seus clientes questionavam seus segredos culinários. E ela, então, resolveu repassar as informações que tinha, transformando as suas receitas em um negócio de muito sucesso, criando assim o Instituto Gourmet, que é uma das escolas de gastronomia que mais cresce no país. Atualmente ela já conta com 30 unidades comercializadas e já faturou mais de 5 milhões de reais. Olha só que papo gostoso que nós vamos ter aqui agora. Tudo bem, querida? Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. Quer dizer que você era bióloga Isso, e bióloga. de repente resolveu fazer doce. De repente. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Maternidade. Ah, tá vendo? Outra que está dentro das nossas estatísticas, gente. Olha lá. Maternidade, é. Você trabalhava com o que antes? Então, eu comecei dando aulas, né, de Aham. biologia para o ensino médio. Sempre gostei muito de lecionar. E aí, em 2008, veio meu primeiro filhotinho. Aham. E aí, como mãe coruja, a gente não quer desgrudar. E a hora de voltar ao trabalho, eu falei, nossa, não quero mais. Ai, meu Deus do céu. Quero ficar pertinho dele. Aham. E assim, eu vivia também uma fase de crise mesmo, assim, comigo mesma. Eu queria empreender, mas não sabia como, eu não tinha gestão. E várias coisas ao mesmo tempo, casamento junto com filho. Então, tudo isso
me fez começar a ler alguns livros, né? Aham. E aí eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre na época, Sim, é ótimo. que me inspirou a dar um estalo e falar, não, tenho que criar um negócio. Aham. E ficar perto do meu filho, gerenciar meu tempo, minhas viagens. Sim. E eu fui dar uma cerimônia de casamento, né? Que eu fiz um casamento bem rapidinho, de cartório. E eu fui encomendar bem casados e não tinha ninguém para me entregar. Aí eu falei, no seu que próprio triste. casamento, isso? Aí eu falei, gente, como assim? As pessoas não conseguem me entregar um produto na Aham. cidade onde eu morava, né? Aham. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou montar uma empresa disso, Sim. de doces, né? Ou seja, você encontrou uma necessidade, né? Exatamente. E uma demanda que não existia quem pudesse oferecer aquilo. Legal. Exatamente. Eu sempre fui daquela de pegar a noiva e entregar, mesmo que fosse de um dia para o outro. Sim. Né? Já peguei muitas noivas desesperadas. Então eu falei assim, não, vou começar a fazer bem casados. E aí comecei a fazer bem casados, do bem casado veio os docinhos, veio os bolos. E as pessoas começaram a gostar muito do produto, porque eu sempre fui muito detalhista. Sim. E gostava de qualidade, Mas isso você fazia ainda enquanto você dava aula? enquanto eu dava aula. Paralelo, né? Isso, Ou seja, paralelo. Você foi aquela das empreendedoras que foi empreendedoras com um pouco mais de cautela, que não é que largou Isso. tudo e arriscou. Você foi, Isso. conforme foi dando certo, foi estudando, foi se aprimorando, aí você tocou melhor o negócio. Foi Exatamente. isso? Bacana. Aí teve uma época que eu parei e falei assim, não, agora eu quero me dedicar a isso, totalmente. E comecei a divulgação, mídia social, começou a dar resultado e aí as pessoas começaram a me procurar para dar curso. Ah, porque era tão bom o seu produto que eles queriam Queria saber o segredo aprender. do sucesso. Que legal. Exatamente. E aí você já estava aliado que você já era professora. E isso, já gostava de lecionar e eu tinha um método sempre, assim, meu método sempre foi muito, eu sempre fui a tia boa, né? Aham. O menino não fazia trabalho, eu falava, não, pode fazer aí, até o final da aula você me entrega. Aquela tia que Então, dava um exatamente, jeitinho. dava um jeitinho, nunca dificultava para o aluno, né? Aham. Então, eu acho que essa questão de trazer o aconchego para a cozinha, né, de aprender, não, a cozinha pode ser prática se você quiser, porque as pessoas não gostam de cozinhar porque acham que é um monstro, né? Sim. Muito difícil. Então, essa praticidade eu trouxe, não é fácil, vou te ensinar, vem cá, e aí a qualidade fez com que fosse esse chamariz também. Que bacana. Então, assim, olha que interessante. Ela era professora, estava descontente com o trabalho dela. Realmente, depois que veio a maternidade, ela resolveu abrir um negócio para ficar mais próxima do filho e se descobriu como, não vou falar culinarista, mas criando e dando cursos na área gourmet. Que bacana. Aí surgiu o Instituto Gourmet, foi isso? Então, aí surgiu, na verdade, o meu marido não gostava do barulho das batedeiras, né? Ele chegava em casa e aquele monte de mulher e batedeiras e ele querendo ver televisão, né? Porque você começou dentro da sua própria Sim, casa. era em lógico. casa. Aí ele chegava, aquele monte de mulher, ele assustava, ele vou arrumar um jeito de tirar essa mulher daqui de dentro, né? Vamos montar uma escola, alguma coisa para ela. No início era um ateliê, eu queria um ateliê, uma coisa pequena mesmo. Lógico. Com uma sala, continuei com as encomendas e aí eu tinha um dinheiro para investi nisso. E o meu susto, né? Quando eu empreendi pela primeira vez, eu falei, nossa, vendi um curso. Aí eu falei, meu Deus, esse negócio vai dar errado, não vai dar certo, eu vendi só um curso. E era curso Ainda do bem quê? que eu tenho as encomendas. Então, eram cursos na área mesmo de confeitaria. De confeitaria. Isso, que era a minha especialidade. Porque a área gourmet é muito extensa, né? Isso, muito extensa. Entendi, era de confeitaria do que você já fazia dos docinhos ali. Isso, Tá. e aí depois começou a procura, porque eu preenchi uma lacuna de uma necessidade que realmente não tinha. Eu escolhi o público CD e, na verdade, eu popularizei a gastronomia, porque até então a gastronomia era uma coisa muito, né, além para as pessoas, uma alta gastronomia, uma coisa muito longe, um custo muito alto. Então, eu fiz com que as pessoas tivessem acesso, um custo-benefício para um curso que fosse rápido, que não atrapalhasse a gestão de tempo, porque ele é apenas uma vez na semana, e que trouxesse, fizesse, né, a geração de renda
Bacana. desse público. Ele é tipo um curso profissionalizante ou não? Então, ele é um curso livre, Tá. que profissionaliza e capacita para o mercado, mas com o objetivo de empreender. Isso é muito bacana, gente, porque assim, o que a gente mais vê, eu até estava vendo no jornal esses dias, a quantidade de jovens que não conseguem ingressar no mercado de trabalho, né? E aí eu comecei a ficar preocupada com isso. Eu falei, gente, essas pessoas elas têm que realmente cada vez mais estudarem, buscar cursos profissionalizantes, porque elas precisam ter alguma coisa que realmente mova para o empreendedorismo. E o seu Instituto Gourmet tem tudo a ver com isso que está nas pesquisas, né? Então, acho que o seu tipo de negócio, até você já tem 30 unidades, né? Isso. Para falar sobre isso também, tem muito campo para crescimento por conta disso. E aí a gente decidiu profissionalizar os cursos, eles eram menores, né? Mas eu recebia muitas dúvidas no WhatsApp, no Facebook. Eu falei, gente, não dá, eu não consigo responder isso tudo de uma vez. Então a gente criou uma proximidade com esse aluno. A gente trouxe esse aluno para ficar mais tempo na escola, para que ele tirasse dúvidas, para que ele viesse na próxima aula e sanasse todas essas dificuldades que ele tinha na hora de executar a receita, porque era muita informação de uma vez só. Legal. Então, nós fizemos os cursos, né, que geralmente é de 4 meses até 1 ano, dependendo da área que ele escolhe. E pegamos não só a confeitaria, mas a parte de culinária quente, da cozinha quente também. Ah, que bacana. E, inclusive, eu acredito que você trouxe até algumas fotos para a gente mostrar sobre o seu trabalho que você faz no dia a dia lá no Instituto Gourmet. Conta pra gente o que são elas. Então, hoje eu fico na parte pedagógica, né, da escola, na parte de material didático, estudo, a parte de criação de novos cursos. Essa é uma das escolas? Essa é uma das escolas. Nossa, que linda, Lucilane. Muito linda. Essa daí fica onde? Então, essa... Eu acho que é aqui de São Bernardo, que eu visitei hoje, porque as salas são bem parecidas, mas que legal. Nós temos aqui em São Bernardo, tem uma São aqui em São Miguel, Bernardo? tem. Olha só. São Miguel, Santo Amaro, aqui em São Paulo. Que bacana. Nós fechamos o Sudeste, né, agora temos em Minas, temos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E esse foi o desafio, né, de testar o negócio longe de mim. Sim, isso Tipo que eu ia falar. será que funciona? Então, porque você falou que o primeiro curso você estava com medo que não ia dar certo, olha Pois lá, onde ó. chegou. Muito bacana. Esse aí é no Rio. É no Rio de Janeiro? Isso. É uma aula do que aí? É aula de confeitaria. Olha que o Master legal. Confeiteiro, é o nosso curso carro-chefe, assim. E, inclusive, assim, foi muito engraçado, porque no início ele era uma alta gastronomia e as pessoas faziam a matrícula, né, e chegavam no curso e aí, não é isso que eu quero. Aí eu falei, gente, mas o que esse pessoal quer então? Eu tô querendo trazer uma gastronomia, né, bem elitizada. Não era bolo para vender, bolo de mais pote, básico. Bolo caseiro. Eu falei assim, entendi. E aí eu entendi que o meu público era C&D. Olha que coisa. E essas unidades que vocês têm, essas 30 unidades, elas são franquias ou elas são modelo próprio? Como é que é isso? Conta pra gente. Então, ano passado nós começamos essa expansão, né? Tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente está nessa fase de expansão. Então, a gente tem algumas unidades próprias e temos os franqueados também. Ah, que bacana. E aqui em São Bernardo, você sabe dizer onde que é? Porque acho que aqui na região do ABC... só tem essa loja ou tem mais alguma? Não, aqui na região do ABC só tem em São Bernardo. Que legal. E onde fica? Eu tenho o endereço, Ana Paula. Bom, depois a gente passa aqui pra vocês direitinho. Acho que nas redes sociais também tem. Mas é bom saber que aqui no ABC tem, gente. Olha que legal. Tem. E aí vocês dão curso de confeitaria? E aí tem o Master Confeiteiro, que é o nosso carro-chefe, que é bolos e bolos e bolos. Doceiro profissional, cozinheiro profissional. Tem a parte de salgados, né, que é o nosso curso de chefe mix também. A gente tem 2 lançamentos para fazer esse ano ainda. A gente não divulgou o nome porque a gente está trabalhando ainda em cima disso. E vamos participar da feira também, da BF esse ano, trazer bastante novidade. A ABF, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Franchising, né? Isso. Que é lá que eles divulgam todas as franquias que estão disponíveis no mercado, que são franquias confiáveis e tal. Que legal que vocês vão estar nessa feira. Isso. Show de bola. Tá crescendo aí. E todos 2 com 2 marcos, né, de maternidade. O primeiro foi quando o meu filho nasceu, que eu comecei essa ideia toda. E o segundo foi a expansão para franchising também, que foi o nascimento do meu segundo filho. Olha só, vai ter mais algum para ter mais algum projeto ou não? Tá bom. Tá bom, né?
Que bacana, parabéns. E muito bacana a história de vocês duas, assim, acho que uma mostrando o planejamento, né, de como quer chegar, e a outra aqui empreendendo numa área totalmente diferenciada, né? Eu acho que tem a ver com o que você se formou, obviamente, você era professora, mas de biologia. Exatamente. Se bem que a culinária tem um pouco de biologia também, não é? Depois foi até bom, porque a parte de contaminação de alimentos, né, aquela microbiologia que a gente acha que nunca vai precisar, se encaixou perfeitamente. Olha só que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ele precisa, quando você, como empreendedora, quando você abre um curso, você tem que ter alguma certificação especial de algum órgão? Como é que funciona esse tipo de... Então, para curso livre não precisa. Não precisa. Não precisa. Nós temos toda uma equipe que dá o suporte para o franqueado, né? Quando ele vai fazer a inauguração, nós temos a parte comercial que faz os treinamentos, a administrativa, a parte pedagógica para a contratação desses instrutores, o perfil ideal, porque o importante é entender o DNA da empresa, né? Quem é o nosso público de fato, para que isso seja perfeito, né? A sintonia seja de todos, tanto do franqueado quanto do aluno. Entendi. Agora, Lucilene, mas vocês hoje em dia vocês estão só com o Instituto Gourmet de cursos? Ou você ainda continua com a fabricação de doces para venda para festas, assim, coisa assim? Não, eu tive que parar, eu acho que 1 ano e meio depois que eu comecei, eu tive que parar a parte de... Não deu para conciliar, não. Que coisa, mulher. E aí acabou ficando, a minha primeira unidade tem um lugar que é tipo uma lanchonete. Acabou ficando lá aquele trambolho enorme, me ocupando espaço, que podia ser mais uma sala. Porque, na verdade, eu achei que a encomenda ia continuar junto. Mas não dá conta. Não dá, né? Não. E outra coisa que eu fiquei curiosa, você já tinha algum dote culinário antes de fazer? Então, porque assim, eu adoro cozinhar. Adoro. Mas nas minhas horas vagas, né? E assim, para doce eu não sei fazer. Pois é, a minha família é de cozinheira, assim. Minha mãe, minhas irmãs, elas cozinham muito bem. Só que a minha mãe nunca deixou eu fazer, porque uma vez explodiu uma panela de pressão na nossa casa e ela ficou com medo daquilo. E aí eu fiquei, tipo assim, não pode chegar na cozinha, a menina não ia pra cozinha. Eu não comia nada, eu não gostava de temperinho. Eu tirava tudo, separava no prato, porque eu era extremamente assim. Meu prato era batata, arroz, bife. Nem sei mais o que eu comia. Nossa. Então, eu comecei a namorar e na família do meu marido, eles comem muito tempero, essas coisas, eu tive que aprender lá. E lá, eu aprendi a ajudar na cozinha. Então, eu adorava quando eu ia final de semana para casa dele, que a gente inventava pratos, eu e minha cunhada. Então, eu comecei, e eu sempre com as sobremesas. Olha que legal. E aí eu vi que eu tinha, né, uma mão, como diz, uma mão de confeiteira mesmo. Que bacana. E aí depois fiz gastronomia, né, óbvio, para poder ter uma bagagem maior e outros cursos de especialização, porque isso tudo agrega, né, claro, pro negócio. Lógico. Se você para ensinar, você tem que saber muito bem, né? Exato. Porque senão você tem que testar as receitas, enfim. Muito legal a tua história também, adorei. Obrigada, viu? Nada. O papo tá super gostoso aqui, como diz, literalmente gostoso. Mas a gente vai fazer um pequeno break e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. Voltamos! E hoje, gente, olha, temos novidade aqui no programa. Vamos dar início a um novo quadro aqui no Tricotando Negócios, que se chama Tricotandas no Estilo, que vai dar dicas de moda e estilo para você, empreendedora, entender como se vestir de maneira adequada para cada ocasião. O tema que a nossa querida Cris Rodrigues separou para nós hoje é
qual a importância do nosso estilo no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhadinha o que ela quer passar de mensagem pra gente? A roupa que você veste mostra ao mundo quem você é. Eu sou Cris Rodrigues e estou aqui hoje para falar com você sobre a importância do estilo no nosso dia a dia. Muitas mulheres que eu conheço deixaram seus cargos em grandes empresas para investir no sonho de empreender. E aqui no ateliê, eu percebo que algumas delas não desapegaram da sua imagem de executivas e continuam usando o seu uniforme corporativo. Estou falando do blazer, tailleur, terninho. Gente, é claro que essas peças são clássicas e essenciais no nosso closet. Mas a pergunta que fica é: essa imagem combina com o seu atual negócio? A dica de hoje é essa: vista-se de acordo com o seu novo status de empreendedora. Assuma o seu estilo. Eu sou Cris Rodrigues e te vejo semana que vem com mais dicas de estilo aqui no Tricotando Negócios. Até lá! Ei, Cris, que legal, hein? Finalmente você colocou sua cara aqui, você mostrava seus looks, agora mostrou a cara com dicas sobre moda e estilo. Muito obrigada, viu? Espero que você que está nos acompanhando tenha gostado também. E mais uma vez, Cris, obrigada, grande beijo para você. E a gente está de volta aqui no nosso bate-papo com nossas convidadas, a Paula Quintão e a Lucilane Lima. Meninas, conta para mim agora, quais são os seus projetos para 2018 ainda? O que vocês estão pensando? Porque uma já empreendeu com o primeiro filho, com o segundo filho, a outra empreendeu depois de todas as viagens. O que vocês estão bolando na cabecinha de vocês aí para continuar com a vida empresarial de vocês? Conta para mim. Não para, né? Tem sempre Nem o próximo dorme. movimento. Tem sempre o próximo movimento. Então, qual que é o seu próximo? Eu Conta tenho pra mim. 3 frentes que estão acontecendo. Então, Legal. fico olhando para as 3. A escola de rumos, onde os cursos acontecem. Sim. E o próximo passo é não ter somente cursos meus na escola, mas de pessoas também que venham colaborar com seus conhecimentos. Ah, isso é muito legal. É muito legal porque dá uma sensação também de que o conhecimento não é essa teoria que fica no livro. Eu acredito numa outra educação da prática. Esse adolescente que você citou, né, a minha filha é essa adolescente que você citou, está em busca de uma solução. Não Sim. é mais a educação tradicional, de forma alguma, é uma transição muito clara que a gente precisa. E eu sinto que ela passa pelo empreendedorismo, por esse se profissionalizar mais rápido e com experiência prática. Você acha isso mesmo? Sim, acho mesmo. Acho você que a acha teoria já não tá. sozinha. E você acha que você já enxerga nela uma veia empreendedora? Você acha que ela vai procurar emprego ou você acha que ela vai trilhar o caminho da mãe, assim, buscando novos rumos? Ela vai empreender muito mais do que seguir, por exemplo, muito tempo academia, estudos, faculdade. Eu sinto que talvez uma faculdade, não sei, né? Estou deixando ela bem livre. Mas eu vejo que está bem difícil para ela fazer esse passo, porque é como se ela não tivesse mais inspiração pelo modelo que era antes, o modelo que talvez tenha nos inspirado. Né? Então, eu vejo que a transição está acontecendo e que é um processo bem doloroso, bem... Tá aí o desafio das escolas, né, atualmente, buscar como interter e como profissionalizar para os jovens, porque a gente já teve várias tricotandas que passaram por aqui, que são da área de educação e realmente essa preocupação é uma preocupação muito grande. Sim. Porque não é só preparar para um vestibular, é preparar para o mundo. Né? Da vida. Então, eu sinto que a educação ela passa por algo prático, que nasce da experiência e deságua na experiência também. Então, a Escola de Rumos está seguindo esse caminho, ela tem o site, os cursos estão sempre lá online, acessíveis para todo mundo. Os cursos e são também online? Presenciais. Sim, a Que maioria legal. são online. Então, tem de escrita, tem de empreendedorismo, o método Coragem para Empreender está lá dentro. Tudo acontece online com algumas ações presenciais. Olha lá, então, gente, está procurando algum curso diferente? Acesse o site da Paula Quintão. Qual que é o site mesmo, Paula? O da Escola de Rumos é www.escoladerumos.com.br. Então, você acha no Google, fácil. Quem sabe você não se encontra em algum desses cursos que ela tem lá para te mostrar. Sim. E quem sabe toda essa bagagem que ela tem profissional e cultural não te ajuda a ter um insight para você empreender também. Sim.
Sim. Aí você falou da Escola de Rumos, quais são as outras A frentes? editora, né, de expandir para novos autores e também sendo distribuída pelas livrarias do Brasil inteiro é algo também bem especial para mim. Bem desafiador também. É bem desafiador e especial, porque quando você vê o livro circulando é muito bom. E também o portal Coragem para Empreender, que esse ano está bem fortalecido, né? Todas as semanas tem conteúdo novo para novos empreendedores e para quem já está empreendendo. E é totalmente gratuito, né? Um conteúdo muito direcionado para a sua prática e com acompanhamento que até bem próximo, porque a gente tem um grupo gratuito, temos as páginas, né, fanpage e agora também o Instagram. Ah, legal. Então dá também para mergulhar nesse mundo lá pelo Coragem para Empreender. Então, Paula, vamos fazer uma parceria. A gente sempre traz aqui para os nossos telespectadores alguns textos motivacionais, textos de inspiração para os empreendedores. Manda conteúdo para a gente também. Mando, né? claro, com muita A gente vai adorar alegria. te receber aqui Sim. e colocar aqui os seus textos. Ótimo, enviarei sempre. Legal. E você, Lucilane, você que já está com 30 unidades, uma aqui no ABC, que eu quero lá conhecer, aliás, eu já falei, não sou boa de doce, então vou aprender também. Conta pra gente, quais são os seus projetos agora no Instituto Gourmet também que vocês têm? Então, o projeto agora é expansão mesmo, né? Nós já temos o Sudeste e queremos fechar as outras regiões do Brasil. Te parabenizar, André, pelo programa, porque eu vejo que, assim, mulheres, né, no empreendedorismo é uma coisa, assim... Eu estou numa turma de empreendedorismo, nós fomos selecionados pela Endeavor, né? Não sei se você conhece, para participar do programa de aceleração, né? Sim, claro. Scale Up e tipo, só tem eu e mais duas. Eu falo, gente, só tem homem, as mulheres não querem, né, empreender, o que acontece? Eu acho que não é que não querem, viu? A gente aqui, ó, a gente já está no mais de 40 programas que nós já fizemos no ar e sempre trazemos 2 ou 3 empreendedoras. E faltam, na verdade, falta tempo para encaixar todas que a gente precisa trazer. O que eu acho, na verdade, é que falta espaço para as mulheres se unirem, divulgarem o seu trabalho e realmente... Acredito que a mulher ela é uma pessoa, ela é mais que os homens, assim, a questão da interiorização. As mulheres são mais solitárias que os homens. Elas têm medo, eu acho, de encarar um processo seletivo como esse que você está participando, ou talvez um medo, mas talvez pela falta de tempo, porque tem casa, marido, filho para cuidar, e a empresa também. Às vezes não sobra tanto tempo para se dedicar a esses laços de network que são tão importantes. Então, acho que é isso que está faltando mais. E o programa, justamente, ele surgiu com esse intuito de mostrar o trabalho das mulheres. Por isso que a gente fala que não é porque é empreendedorismo feminino que nós somos feministas, não é isso. Mas é que a gente tem um dia a dia diferenciado do empreendedor homem. Sim, verdade. Eu vim para São Paulo no mês passado para passar uma semana fazendo o curso e é de cortar o coração, né? Bebezinho, você tem que deixar o dia inteiro e você quer ficar pertinho. Pois é. Então, agora ficou de novo, né? Vai ficar 2 dias sem ver a mamãe, eu aqui em São Paulo. E realmente é um desafio. Porque a mulher ela se priva mais por conta de todos esses compromissos familiares do que o homem, que às vezes tem mais disponibilidade de tempo para ir atrás dos próprios objetivos empresariais. Sim, nosso objetivo mesmo é essa expansão e chegar, né, o acesso a todo esse público que a gente quer atingir na transformação de vidas, né, que é o nosso objetivo. Legal. Assim como a minha, né, foi transformada pelo empreendedorismo e chegar a outras pessoas com a mesma história. E a questão dos cursos online, que nem o da Paula, para você não funciona, eu acho, né? Então, a gente pensa assim. Sim. Não tem que pôr a mão na massa, fazer o bolo? Sim, a parte prática, mas tem a parte teórica, né? O nosso curso, ele realmente prepara para que seja um empreendedor. Então, essa parte eu achei muito interessante, porque hoje a educação está caminhando para isso, né? Para essa disciplina, que nós temos que abolir talvez aquele método tradicional de estar ali presencial e assumirmos essa autorresponsabilidade de focar naquilo que a gente quer, naquela meta, naquele sonho. Então, a educação também está caminhando para isso. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para as duas. O que eu costumo dizer muito aqui, que não basta ter vontade de empreender, motivação, resiliência, não desistir jamais, todas essas coisas que a gente escuta por aí, lê nos livros e tal. Mas tudo isso, se você não tiver planejamento, método e gestão empresarial, nenhum negócio vai para frente. Quero saber das duas, como é que vocês lidam com isso no dia a dia da gestão do negócio de vocês
e se também nos cursos e nas palestras que tanto a Paula como a Lucilene no Instituto Gourmet faz, se vocês têm encurtido na grade curricular esse tipo de ensino. Porque, gente, se não tiver gestão, pode ser motivada ao extremo, pode ser resiliente ao extremo, não vou desistir nunca. Tem hora que tem que desistir, tem hora que tem que falar assim, não vai dar certo. Ou contrata um parceiro para ajudar, ou pede um sócio, enfim. Alguém que faça a questão da gestão do seu negócio diferenciada do lado técnico para cozinhar ou para dar aula. O que vocês acham disso? Como é que funciona o negócio de vocês? Eu sinto que todos nós somos empreendedores. Sim. Né? Mas sem algumas habilidades, alguns só empreendem um dia. É verdade. Então, uma semana, às vezes não vai muito para frente. Sim. Né? Mas também por causa dessas habilidades que às vezes não são natas, mas que a gente desenvolve com prática, com disciplina, com autorresponsabilidade. Então, planejamento para mim é sagrado. Né? Todos os dias eu tenho meu ritual. De manhã eu me sento com meu café, tomo meu café e planejo o meu dia, baseado num planejamento semanal, baseado num planejamento mensal e depois anual. Né? Eu sempre tenho o macro minimamente traçado, então meu ano, meus 2 anos, para eu ter um horizonte que pode mudar, tudo bem ele ser alterado, não é esse engessamento, mas é um rumo, estou indo naquela direção. Então o meu mês é baseado naquela direção, a minha semana é baseada naquela direção, e o meu dia também, porque as horas são um recurso muito precioso, né? Não tem como você ficar por aí desperdiçando horas, sei lá, olhando rede social, por exemplo. Tem que ser definido. Não, a rede social é importante, mas você tem que ser uma coisa focada. Sim, porque a gente pode se perder ali e ficar muitas horas. É verdade. E aí, Lucilene, e a gestão no negócio? Porque ensinar os seus alunos a cozinhar é fácil, agora gerir uma padaria, gerir o seu negócio é o mais difícil, não é não? E eu vou te falar por experiência própria que eu não tinha nenhuma. Então não é impossível de aprender. Olá. Pensa numa pessoa endividada, eu. Então, eu tive que realmente aprender. A gestão, o planejamento e a organização são fundamentais, são seus irmãos, não tem como. E tem tipo essas matérias nos cursos que você faz? Tem, todas essas, tudo que eu errei, eu coloquei lá, para facilitar para eles, né, o caminho. Porque muitas pessoas acham que montar um negócio é só montar um negócio e vender, e não é. Se você não souber gerir, esquece, dura um dia, como ela falou. Com certeza, e aí eu acho que tem muitas instituições até públicas, como o Sebrae, que a gente sempre fala aqui, que tem vários cursos específicos de finanças, de marketing, até de gestão de redes sociais, para realmente você conseguir planejar, como a Paula bem disse aqui, o macro, mas também nos mínimos detalhes. Gostei da sua colocação. Nos mínimos detalhes para você fazer aquilo todo dia que você vai fazer, pensando em vendas, em finanças, em gestão, porque realmente, gente, só fazer aquilo lá que você está acostumado a fazer, por exemplo, no caso aqui da Lucilene, vamos fazer bolo. Só fazer o bolo não adianta. Tem que saber se aquele bolo é rentável, se aquele bolo é o bolo que o público que está querendo comprar, se aquele bolo vai te trazer um retorno a longo prazo do investimento que você fez, enfim, uma série de questões que fazer o bolo em si acaba ficando até superficiais, irrisório, não é? Irrisórios. Verdade. Então, eu aconselho a vocês a procurarem tudo isso, viu, gente? Pessoal, o papo tá uma delícia, mas o programa está acabando. Então, eu queria pedir para vocês, que são mulheres empoderadas, motivadas, passar também um pouquinho dessa motivação, desse conhecimento para os nossos telespectadores, deixando uma mensagem, por favor. Obrigada, tá? Estou muito feliz. Que bom. Foi ótimo, para mim foi muito inspirador estar aqui. Vai escrever outro livro agora. Se caminhar um pouquinho ali já rende um. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu sinto que talvez dessa conversa toda que a gente teve, de como eu fiquei me sentindo aqui, a nossa história, a gente buscar o valor dentro dela, o nosso valor dentro dela, aquilo que é primordial para a gente naquele momento pode ser a grande resposta para o nosso empreendedorismo. Às vezes para fazer ajustes no nosso negócio e às vezes para nascer o nosso negócio. Confiar que essa história tem valor e que oferecer suas vendas, quaisquer que sejam elas, nasce de você reconhecer o seu valor, faz a diferença na nossa história empreendedora.
Nossa, Eu olha sinto só. que Ela se foi inspirou o que mesmo. vocês me trouxeram aqui de muita reflexão. Legal, Paula, obrigada, viu? E continue lá com Obrigada a seus você. cursos, manda conteúdo pra Sim, vou gente. mandar, sim. Vai ser um grande prazer repassar aqui para os nossos telespectadores, com a sua anuência, claro, as suas ideias, os seus ideais. Obrigada. Obrigada a você. E você, Lucilene, conta para nossos telespectadores alguma mensagem, um incentivo, enfim, fica à vontade. Ai, ela inspira a gente, né? Então, não vai sair do que ela falou, é mesmo essa dedicação. Eu sempre falei que sempre que fizer algo, faça com amor, porque faz toda a diferença. A gente sempre ouve as pessoas falarem paixão. O que é paixão? Trabalhar com paixão, né? Eu encontrei de fato o que é a paixão nos negócios, né? É fazer aquilo que você gosta, transformando a vida de pessoas e sendo um baú de histórias, porque você tem essas histórias dentro de você que você vai carregar para o resto da vida. Então, isso é para a vida mesmo. Então, empreender é um misto de emoções. A gente chora, ri, não dorme, É como não se fosse um come. filho. É verdade. Muito Isso. legal. Show de bola, meninas. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigada a participação de você. vocês, viu? Foi muito enriquecedor para mim também. Obrigada. Obrigada. Pessoal, então, antes de terminar o programa, eu quero fazer nossos agradecimentos, principalmente para a nossa querida Dani Estopa, responsável pela minha maquiagem, que ficou linda de hoje. Dani, um grande beijo para você, adorei. E também quero agradecer a nossa stylist, que é a Camila Alves, da Nothing to Wear, que pela produção do meu look, juntamente com as roupas do pessoal da Bebê a Bordo Moda Gestante. Eu adorei essa blusa com esse detalhe aqui, achei linda. Muito obrigada mais uma vez, viu? E Tailinha, tá arrasando nas fotos, hein? Cada dia mais lindas as fotos dos nossos bastidores. Não viu ainda? Entra nas nossas redes sociais ali do Tricotando Negócios para conferir todas as fotos aqui da Tayla Eloá. Muito obrigada. E para finalizar o programa, eu quero compartilhar com você um texto do site Instituto Brasileiro de Coaching que diz o seguinte: sonhe e tenha aspirações e vontades em todos os momentos da vida. Não é porque você conseguiu atingir determinado patamar da carreira que você não pode querer ir além. Não é porque tem filhos que deve sonhar mais baixo. Não deixe suas vontades empoeiradas e empilhadas nos seus pensamentos. O que é que você faz é o que conta. Portanto, batalhe para alcançar o que você quer. É isso aí, gente. O programa chegou ao fim e lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhido a participar do programa aqui conosco. Mande a sua história de empreendedorismo pelas nossas redes sociais e participe. O Tricotando de Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, fiquem com Deus e quarta-feira estaremos de volta com mais histórias inspiradoras no empreendedorismo feminino. Um beijão e até lá!